Prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 10 do nosso material didático, Tertuliano e a Nova Profecia. Lembrando aqui para contextualizar para vocês, né? O ano 207 da era cristã, quem era o imperador? O imperador era um homem que ele veio da região da Síria. Síria é aquela região ao norte de Israel, onde ficava a cidade de Damasco. Era talvez assim o maior inimigo de Israel no Antigo Testamento, né? E era um centro de adoração a Baal. Então eu falei para vocês que Sétimo Severo ele era de uma família de sacerdotes de Baal. Então era uma família assim que vai perseguir muitos cristãos. E nós teremos aí, além dele, o seu filho e depois também um suposto neto dele, todos no governo de Roma. E esses homens, além de eles perseguirem a igreja, eles também vão causar um problema tremendo para o Império Romano, né? Bom, o ano 207 da era cristã, outra referência importante para vocês, no ano 202 morreu o homem que era a maior referência da igreja desse período, né, que é Irineu de Lyon. Então, Irineu de Lyon morreu, e esse período do terceiro século, a dificuldade da igreja vai aumentar. Eu falei para vocês que no segundo século cresceu a corrupção, porque a perseguição gerava corrupção, né? Que tipo de corrupção? Aquela corrupção que eram os cristãos que negavam a fé na hora da perseguição, né? Infelizmente. No terceiro século isso vai persistir. Se no segundo século nós tivemos aquela peste que durou de 166 a 180, no terceiro século também teremos, e teremos, infelizmente, teólogos pregando heresias terríveis, tá bom? Mas vamos falar agora desse homem chamado Tertuliano. Ele era ligado, então, a essa igreja Nova Profecia, que eu tenho comentado com vocês, que era uma igreja pentecostal, como Irineu de Lyon também era, Montano, outros, todos estavam, né, nesse mesmo grupo de pentecostais. Bom, então no ano 207 da era cristã, eu comento, Tertuliano, que viveu de 155 a 212, alguns dizem que ele viveu até 220, é difícil identificar nesse período o tempo da morte dos cristãos, porque em alguns casos, aqueles que morreram numa perseguição, às vezes nós temos até a ata romana datada, né? Mas no caso Tertuliano não, ele morreu realmente de velho, nunca foi capturado, então nós não temos uma precisão do ano da sua morte. Mas Tertuliano ele é um personagem importante porque eu coloquei aí para vocês, ele abandonou a igreja de Roma para servir na verdadeira igreja, ou seja, ele abandonou aquela igreja de Roma, que era uma igreja onde estava concentrado os apóstatas, era uma igreja que o pastor Montano acusava eles de serem apóstatas, então eles não gostavam de Montano, havia uma rivalidade muito grande, mas eu digo que Montano não estava errado, porque se alguém apóstata da fé e adora as divindades pagãs, que nós sabemos que na verdade é uma adoração ao demônio, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, então isso era algo gravíssimo, As pessoas realmente deveriam passar por um momento de provação antes de voltar para o público, né? Pois bem, eu coloquei aí para vocês um texto de um historiador, Daniel Rubens, que ele comenta sobre esse período da história da igreja. Ele diz, sobre esse assunto, havia matéria para discussão até mesmo entre os cristãos. É o que se verifica numa passagem da Apologética escrita por Tertuliano nos fins do século II.
esboçando a história das perseguições desde as origens até o seu tempo. Ele diz aos romanos: consultai os vossos anais e verificareis que Nero foi o primeiro que se serviu do glábio imperial contra a nossa seita. Mais tarde foi feita outra tentativa por Domiciano, que pela sua crueldade merece ser considerado um semi-Nero. Vamos lembrar, Domiciano foi o homem que retomou a perseguição de Nero, e era uma perseguição diferente. A perseguição de Nero era aquela perseguição, pega os cristãos e mata porque eles botaram fogo em Roma, eles são inimigos do Estado. Mas a perseguição de Domiciano era diferente. Ele dizia, os cristãos têm que adorar os deuses, eles têm que reconhecer a existência dos deuses. Quem não fizer isso vai ser torturado e morto. Então ele gerava apóstatas, ok? E prossegue. Quem foram os nossos perseguidores? Pergunta Tertuliano. Foram homens iníquos, ímpios, infames, que vós mesmos sois os primeiros a condenar. Pelo contrário, entre os príncipes que se sucederam no trono, sabendo respeitar as leis divinas e humanas, não podeis citar um só que tenha feito a guerra aos cristãos. Que devemos, pois, pensar dessas leis, que só são postas em vigor contra nós por príncipes ímpios, injustos, infames, cruéis, extravagantes e dementes, mas que Trajano evitou parcialmente, que Vespasiano, o destruidor dos judeus, não mandou aplicar, como também não se atreveram a fazê-lo Adriano, Antonino e Vero. Então, Vespasiano, primeiro, ele viveu antes de Domiciano, né? Vespasiano foi imperador ali no ano 70, por exemplo, foi ele que ordenou a destruição de Jerusalém, né? Então, esse Tertuliano, ele é importante porque, se você entrar nos sites católicos criticam ele, porque ele se afastou da Igreja de Roma e se ligou à Igreja da África, de onde ele era, onde ele havia nascido, né? E lá nessa igreja nós sabemos que essa igreja, na sua grande maioria, eram igrejas corretas, que durante a perseguição eles fugiam ou então eles morriam. Em alguns casos também teve, infelizmente, pessoas que fracassaram na fé, né? Bom, para falar sobre esse Tertuliano que abandonou a Igreja de Roma, eu coloquei para vocês que ele defendia o livre-arbítrio. Nesse período, antes da Igreja Católica, praticamente não tem caso de alguém defender a predestinação. Nós veremos aí o caso em Roma de bispos lá defendendo que Deus era o autor do mal. Isso já era um sinal da predestinação, porque a predestinação de Agostinho e Calvino, a finalidade é essa, é colocar Deus como responsável pelo mal, né? Então vejamos o que diz Tertuliano. O ser humano foi feito livre por Deus, senhor de sua própria vontade e poder, indicando a presença da imagem de Deus e a semelhança com ele por nada melhor do que por essa constituição de sua natureza, na sua obra contra Marcião. Então, como eu disse para vocês, vocês vão ouvir protestante, principalmente protestante, né, dizer que nós, da Assembleia de Deus, nós evangélicos, nós que defendemos o livre-arbítrio, que nós defendemos uma heresia de um homem que viveu lá nos anos 410, que era um católico romano, mas ele, quando Agostinho de Hipona for mudar a doutrina do livre-arbítrio para a predestinação, o que esse homem vai fazer, esse católico? Ele vai se opor. Porque todos se opunham a essa doutrina. Essa doutrina é uma loucura, né? Nós vamos estar vendo como ela vai discorrer aí na história. Mas essa acusação deles é mentirosa. Porque, na verdade, nós pregamos o que toda a igreja primitiva pregava. Enquanto os protestantes
pregam o que a Babilônia apocalíptica instituiu no mundo, que a Igreja Católica instituiu no mundo. Tá bom? Bom, prosseguindo, Tertuliano também defendia o pentecostalismo. Isso é importante também porque, principalmente os protestantes, né, eles dizem que o pentecostalismo ele se encerrou na igreja primitiva. E nós estamos vendo aqui, já no 3º século da era cristã, também temos pessoas afirmando o pentecostalismo, descrevendo os dons espirituais nas suas igrejas. Bom, eu coloquei aí para vocês um comentário do livro 2000 anos de cristianismo carismático ou 2000 anos de cristianismo pentecostal. Ele diz: Tertuliano defendia a atualidade dos dons do Espírito, alegando que, se a engenhosidade do diabo aumenta dia após dia, por que a obra de Deus teria deixado de atingir novas alturas? Visto que reconhecemos o carismata, lembre-se, carisma em grego é dons, né? Então, quando está falando carismata, são os dons. Os carismatas ou dons, nós também fomos dignos do dom profético. Ou seja, quando ele deixou essa igreja de Roma, que nesse período já criticava as igrejas pentecostais, quando ele vai para a igreja pentecostal, chega lá e ele diz que ele também recebeu o dom profético. Mais adiante, ele faz um relato sobre uma mulher em sua congregação, cujo ministério tem sido favorecido por diversos dons de revelação. Ou seja, o dom de revelação é um dos dons listados, né, lá pelo apóstolo Paulo. E prossegue. De acordo com Tertuliano, ela recebeu a visita de anjos várias vezes e até mesmo a do próprio Senhor. Além disso, frequentemente sabia os segredos dos corações das pessoas e era capaz de dar respostas às suas necessidades mais íntimas, inclusive a cura física, ou seja, ela tinha o dom de curar também. Quando ele diz que ela sabia os segredos dos corações, está falando do dom de revelação. Tá bom? Ele prossegue, né? Tertuliano diz: todas as suas mensagens são examinadas da maneira mais escrupulosa para que a verdade delas possa ser provada. O que ele está dizendo? Nós temos que ouvir uma profecia e, claro, nós examinarmos essa profecia, né? Nós acreditamos no dom de profecia, mas ela tem sempre que obedecer às Escrituras Sagradas. Por que isso é importante? Porque a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes, elas vão começar a dizer que nós, pentecostais, nós falamos com a mesma autoridade da Bíblia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá bom? Principalmente eles criticam por, nas nossas igrejas, quem tem o dom de profecia, que vai profetizar nas igrejas, falar na primeira pessoa, eu, o Senhor, né, tal, e traz uma mensagem. A minha graça nos basta, ou seja, está falando na primeira pessoa, é Deus falando, tá ok? E isso é criticado por eles não aceitam. No caso, os protestantes, porque os católicos, eles até criaram aí o catolicismo carismático, né? Tá bom? Então, ele está dizendo que a palavra profética, né, o dom profético, ele é provado. Você tem que pesar com as Escrituras. Se falar algo contrário às Escrituras Sagradas, aí nós não aceitamos. Essa é a verdade do dom profético. E prossegue. No seu Para-Escápula, Tertuliano relata ocasiões específicas nas quais a cura e libertação da opressão demoníaca. Ele conclui: e o céu sabe quantos homens distintos, para não falar das pessoas comuns, têm sido curados das doenças e libertos dos demônios. Em Contra Marcião, escrito para opor-se ao herege Marcion, Tertuliano revela tanto seu contato com o falar em línguas, quanto sua crença de que os dons sobrenaturais do Espírito
são um sinal de ortodoxia. Isso é patente em seu desafio a Marcion. Que Marcion exiba, então, alguns profetas como esses, que não falam pelo juízo humano, mas com o Espírito de Deus, prevendo também fatos futuros e manifestando os segredos do coração. O que ele está dizendo aqui? É o dom de revelação. Então, para ser educado, os protestantes estão errados. Estão errados em praticamente tudo que eles falam, né? E prossegue. Que ele produza um salmo, uma visão, uma oração, que isso provenha somente do Espírito, num êxtase, abruptamente, ou algum momento em que lhe tenha ocorrido uma interpretação de línguas, pois do meu lado esses sinais aparecem sem qualquer dificuldade. Bom, então ele está dizendo o seguinte, olha, aqui na igreja que eu sirvo, os dons espirituais são vivos. E esse outro Marcião, que era um herege, né, tinha deturpado as escrituras, tudo. Então ele está dizendo, olha, lá não existe dons espirituais. E nesse caso, Marcião pode ser equiparado aos protestantes. Vamos lembrar que o protestante magno, né, que é Lutero, ele disse que a epístola de Tiago tinha que ser rasgada e jogada no lixo. Isso é uma coisa absurda. Então, nesse sentido, os protestantes estão como Marcião. E também eles não têm dons espirituais. Eles não acreditam que os dons espirituais existam ainda, né? Que é algo extremamente irracional. Como que a igreja pode sobreviver sem os dons espirituais? E eles sempre dizem o seguinte, eles dizem que eles exaltam a soberania de Deus. Mas nesse tema, claramente, eles não exaltam. Porque se você diz que a igreja consegue sobreviver sem os dons espirituais, então você está dizendo que a igreja tem uma certa autonomia de sobrevivência, enquanto nós, verdadeiros cristãos, nós temos que nos submeter aos dons espirituais de Deus, trabalhar para que eles não cessem entre nós. Porque senão nós não vamos nem poder pregar, nós não vamos ter o dom da palavra da ciência, nem o dom da palavra da sabedoria. Ok?